Meu nome é Christian Pablo e você está no Convocação Podcast. Hoje temos a honra de receber um grande amigo, Keberson. Seja bem-vindo no Convocação Podcast. Faça as honras da casa, se apresente, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença no dia de hoje. Depois de tanto tempo, conseguimos estar aqui juntos, né? Meu nome é Keberson Pochodenko, sou casado com a Mayra, pai da Antonella, de 8 anos, e do Isaac, de 5 anos. E graças a Deus conseguimos gravar o tão esperado podcast dessa noite. No último episódio aí com o Lucas, eu até comentei, né? Que precisava gravar contigo. Acho que tu viu lá, né? Que Vi, comentou. sim. Fiquei bem feliz dos amigos lembrarem do amigo também, né? E a gente também fica muito feliz de te ter aqui, né? E então, meu amigo, né? Vamos lá. Vamos conversar sobre essa extraordinária vida de conversão aí, né? Eu acho que tu vai ter muito acrescentar pro nosso público, né? Pra gente. E conta quem que é o Keberson, como é que o Keberson tá introduzido hoje dentro da igreja. Vamos lá. Então, hoje eu sirvo na minha comunidade, na São João Batista, lá na Vila Itopava. Lá com os alemão da vila, é um desafio lá também. Lá na Vila Itopava, Keb? Minha esposa é de lá, nasceu lá, se criou lá, e daí construímos uma casa no terreno da minha sogra, e a gente tem que servir aonde mais precisa, e aonde mais precisa é na nossa comunidade, perto de nós. Eu vejo que muitas pessoas se distanciam para poder servir dentro da igreja. Não estou falando que é certo ou errado, quem sou eu para falar, mas muitas vezes, perto de nós, é necessário. E a gente às vezes não vai porque não gosta do padre, porque não gosta das pessoas, e nós temos que ter muito firme que nós estamos para servir a Deus, a Jesus Cristo. E Carlo Acutis falava que se todo católico tivesse a noção que o próprio Jesus está no sacrário, ali pertinho de casa, não precisaria ir até Roma ou do outro lado do mundo para poder encontrar o nosso Senhor, né? E hoje eu sirvo na minha comunidade como ministro da Eucaristia, minha esposa serve comigo, a minha filha Antonella também é coroinha já faz 2 anos, e o meu piá, 5 anos, sabe como é que é, né? Não para, é foguetinho. Eu falo pra ele, tu quer servir? Daí ele fala, não, ainda não. E eu vejo o quanto que a gente tem que ter paciência pra ir plantando e na hora certa Deus vai colher, né? Sim. Mas nessa história de servir a igreja, eu tô desde o meu primeiro acampamento, na verdade, que já vai fazer 10 anos esse ano. 10 anos. Foi um acampamento antes do Lucas, que antes era de 6 em 6 meses, né? O Lucas contou no último episódio aí. E daí desde então, como eu servi muito tempo a todas as outras coisas do mundo, durante 15 anos, desde o meu encontro pessoal com o Senhor, cara, minha vida é servir. No entanto, que até no último episódio, o Lucas comentou que eu pedi a mão da minha esposa no dia dele, né? Sim. E foi muito bacana. Naquele dia ainda eu falei assim para ela, você quer seguir e servir a Deus comigo? Porque não tem outro caminho para mim, a não ser seguir e servir Ele, entendeu? E ela disse sim, e daí nós estamos no barco, aí já faz 10 anos já. Estão na caminhada junto, que lindo, cara, eu vi isso aí. Eu achei muito bonito, cara, isso que tu falou do servir em casa, né? É uma coisa que eu venho pensando já há um bom tempo, Keb, sobre isso. Às vezes a gente acha que, cara, para servir a Deus, para evangelizar, a gente precisa fazer algo muito extraordinário, e às vezes Deus tá te esperando ali, cara, dentro da tua paróquia, dentro da tua comunidade, dentro da tua casa, e tu não tá fazendo o mínimo dentro de casa, né? E a gente quer fazer algo assim extraordinário lá fora, né? Que a gente quer salvar o mundo e levar as pessoas para Jesus, e dentro da nossa paróquia a gente não tá fazendo a nossa parte. Então, acho que é bem importante, cara. Tá? Tu trazer isso aí, achei bem legal. E Keb, eu sei que hoje tu já é um grande pregador aí da nossa igreja, né? As pessoas já vêm tendo a oportunidade de te ouvir, né? Pregar. E tu também é um grande missionário já, né? Te considero já um grande missionário. Fico feliz de saber disso, sabe? Cara, eu gosto de falar que teve um momento da minha vida que eu comecei a conhecer pessoas dentro da igreja e, assim, extraordinárias, cara, com histórias extraordinárias, sabe? Com gente que se converteu de verdade, né? E eu venho pedindo pra Deus,
me aproxima dessas pessoas, sabe? Uhum. E faça, né? De alguma forma eu tenha amizades com esse tipo de pessoa, porque esse é o tipo de pessoa que eu quero conviver, que eu quero conhecer, e graças a Deus vem me apresentando essas pessoas, né? Como você, como o Lucas, várias outras pessoas que já teve outras Uhum. oportunidades de estarem aqui. E, cara, conta aí como é que tá sendo essa vida de missão, né? De pregação. Dá teu testemunho aí, fica à vontade. Então, essa questão da pregação, a gente tem que ter muito cuidado com o que pede para Deus, porque tem várias orações que são infalíveis. Por exemplo, tu pediu o Espírito Santo. Cara, Deus quer te dar o Espírito Santo, sabe? Tu pedir para servir ao Senhor. Cuidado, Deus precisa, porque tem uma oração muito bela na igreja para mandar operários para a messe. Né? Porque a gente vê quantas pessoas que necessitam da palavra de Deus, necessitam do amor. Às vezes, se tu chegar e querer falar da palavra de Deus, a galera já vai torcer o bico. Mas se tu chegar e falar de amor, o negócio muda. E daí, quando tu especifica corretamente o que é o amor, não a definição que o mundo traz para nós hoje, que é um amor que é conveniente, tipo, não, eu vou amar o Christian porque o Christian pode me levar para isso, pode me dar aquilo. Entendeu? Uma conveniência ali. Uhum. Mas quando a gente fala do amor, que nem o nosso Senhor nos deu, que tipo, quando nós não merecemos, Ele nos ama. Sim. E desde o meu acampamento eu senti demais esse amor. Sabe? Foi um negócio que desbloqueou, tipo, explodiu a minha cabeça na hora que eu me senti aquele amor, não só a cabeça, o coração também, me senti amado, mesmo fazendo tudo de errado. Contando um pouco da minha história, né? Eu vivi 15 anos na drogadição, entendeu? Bebida, álcool, com força assim mesmo, que toda semana tinha que tomar, quando já não começava na quarta-feira, festas, rave de 30 mil pessoas. Daí eu peguei bem o final do funk, quando tava todo mundo indo pro funk. Meu, graças a Deus que eu peguei o final, porque é triste, cara. E daí, mesmo quando eu tava lá, naquela vida eu me senti amado pelo Senhor, porque no final das festas, assim, sempre me vinha aquele vazio, ou no outro dia da ressaca, ficava pensando, mas por que eu tô fazendo isso, né? E ali naquela hora, hoje eu percebo que eu sentia o amor de Deus, já me chamando. Só que leigo, sem nem entender de nada, né? Tava nem aí, chegava segunda-feira, era aquela depressãozinha, depois quarta-feira já começava de novo. Só que daí após o meu acampamento, quando eu me senti amado, não tem como tu virar as costas, sabe? Tipo, depois que tu vê uma verdade, não tem como tu desver ela. Aquilo é verdade. E é uma coisa que eu convido a todos que estão assistindo nós a ir de frente ao sacrário e conversar com o Senhor. Porque ali está a verdade. É a verdade. E até tem a frase do meu WhatsApp, busque a verdade vos libertará. Porque a hora que tu buscar o Senhor, é Ele que vai te libertar. Às vezes, eu fico muito feliz de evangelizar os meus amigos próximos, tu também já ouviu isso, que se eu pudesse, eu largava o meu trabalho só pela evangelização. Porque para mim faz muito sentido levar o amor do Senhor às pessoas. Para que eles se sintam amados e possam tocar a vida de um jeito diferente, porque é possível. É possível, porque o dito que eu ouvia durante aqueles 15 anos foi que, o Keberson não tem jeito. Cara, esse dali é só pela misericórdia do Senhor. E dito e feito, foi pela misericórdia do Senhor. Que hoje eu estou aqui falando de Deus e sou muito feliz, aonde que der, aonde Ele me chamar, eu vou. E fico muito feliz com isso. Claro, para mim servir hoje, para mim estar aqui, tem uma pessoa que está por trás, que é a minha esposa, que ela cuida dos meus filhos, hoje em tempo integral, hoje só eu trabalho fora, né? E isso é um servir que eu quero muito falar, porque às vezes a gente acha que... E foi até um desbloqueio que eu tive que superar, que Deus me mostrou, que eu queria muito que ela também servisse nos acampamentos e tal, né? Mas ela falou, não, para mim ainda não faz sentido. Meus filhos são muito pequenos, mas eu te apoio porque eu sei o quão chato e sarna tu fica se tu não tá servindo a Deus. E ela sempre me apoiou. E para mim tá evangelizando hoje, eu agradeço hoje a Mayra por sempre me apoiar, sabe? E isso é muito importante de falar, porque não tem como uma casa
tá servindo ao Senhor se ela tá dividida. Ô, Keb, e quanto uma mulher faz diferença na vida de um homem, né, cara? Quanto uma mulher sábia, né? Eu tô vivendo um pouco disso agora, Keb, dessa questão do servir. Não porque a Lari não queira, mas a Lari, ela tem um trabalho, a vida profissional dela é um pouco mais restrita no sentido de tempo, né? Eu tenho mais tempo, tanto que hoje a gente tá aqui, né, conversando. Ela não consegue ter o tempo que ela gostaria pra estar servindo, principalmente nos acampamentos, né? Depois que eu fiz o acampamento, cara, eu saí de lá bem doido, né? Como tu também saiu, como todo mundo sai, né? E, cara, que doido, eu preciso trazer minha mulher pra cá, e meus amigos, minha família. E logo que eu saí do acampa, cara, eu já queria servir. Não, cara, eu vou servir e eu, né, eu sei tocar um teclado aí, eu posso vir ligar aqui, vou ajudar vocês e tal, e aquela coisa, né? O fervor, né? Isso, cara. E a minha esposa, como ela não podia, a gente viveu um tempo um pouco difícil, assim, porque ela não tinha feito acampamento ainda, né? Minha esposa já é convertida já há um bom tempo, que, né, a gente vem se convertendo, né, aos poucos, mas a gente já é de igreja um bom tempo, e ela, por não ter vivido isso, por não ter vivido ainda, ela ficava mais, né, como é que tu vai deixar, né, o trabalho assim, tu vai pra lá 5 dias, o que é isso, o que tá acontecendo? E a gente começou a ter uns conflitos, cara, assim, nada, assim, a gente não brigava, mas a gente gerava um conflito, né? Sim. E eu não via a hora dela fazer, cara. Eu não via a hora dela fazer o acampamento, que eu queria que ela vivesse aquilo. E aí surgiu o primeiro acampa Fátima, né? O primeiro acampa de Blumenau, onde eu consegui trazer ela. E cara, assim, ó, o inimigo, ele trabalha tanto na vida espiritual da gente, do casal, que às vezes ele começa a plantar, principalmente pensamentos, assim, pra afastar meio que a gente desse caminho, né? E foi quando a primeira vez que eu falei pra ela, amor, vai ter o acampamento agora, começo do próximo ano, tu vai fazer e tal, e ela, na hora, ela já disse, eu não sei se eu quero fazer isso aí. Eu não sei porque parece que agora isso tá meio que te afastando de mim, porque qualquer oportunidade tu quer tá lá, e a gente não tá mais tanto tempo junto, e aquela coisa, sabe? E aconteceu isso, cara, né? E aconteceu isso até que chegou o dia dela fazer o acampamento, né? E, cara, e lá dentro ela se entregou assim, e eu lembro que, né, depois, lá nos últimos dias, foi uma das poucas vezes que eu conversei com ela, que eu queria deixar ela lá dentro vivendo, né? E eu perguntei como é que tu tá se sentindo, e ela olhou pra mim e falou, olha, se eu morrer hoje eu tô feliz. Nossa, porque eu não consigo expressar o que eu tô sentindo aqui. Sim. Aí, cara, me tomou assim uma alegria, nossa, né? Cara, tu não tem ideia, porque eu tive certeza que ela também conseguiu viver aquilo que eu vivi. Sim. Né? E sentir o amor de Deus ali. E, cara, campo é sensacional, né? É fantástico. Eu costumo pensar e sempre falar que o acampamento é uma obra de Deus infalível. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu convido você a se desafiar e fazer o acampamento. Não tem como dar errado. Mas tem um pequeno detalhe, que tu vai ter que querer viver o acampamento. Porque muitas pessoas passam, meu Deus, olha quantos já passaram só aqui na nossa região. Sim. E tão poucos perseveram no servir, ou muitos também... Colegas meus da minha vida passada que eu consegui levar só passaram pelo acampamento, sabe? E aí que tá um grande ponto. E até nós estamos falando de Deus, mas também podemos falar tipo do trabalho, da vida profissional. Sim. Se tu não faz aquilo com total intensidade, dedicação, não vai dar certo, cara. Sim, exatamente. Não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Exatamente. E o acampamento lá, tu viveu, é viver intensamente a cada momento, porque passa muito rápido. Essa ideia que sempre fala é 5 dias e vai ser muito rápido. Daí tu chega lá pensando, meu Deus, 5 dias, cara. E passa voando. Sim. Cara, o Keb, na verdade, assim, ó, eu fui com vontade de fazer. Porque outros amigos já tinham feito e falava muito bem e tal. E eu tive a oportunidade de fazer o acampamento com o Ivan pregando, né?
que pra mim cara, é um grande referência, pregador, né? né? E foi muito intenso, cara, né? E tudo que eu vivi lá, eu disse, nossa, cara, obrigado, Jesus, por estar aqui, tá vivendo, e foi Fantástico. O Ivan é sensacional. sensacional. Inclusive, a gente precisa trazer ele aqui, Tem que cara. trazer. Tem que trazer Tem o que Ivan trazer, aqui. ele é Ivan, ó, fantástico. arruma um tempo aí na agenda, cara, pra gente vir aqui conversar, por favor. No Acampa que eu fiz ainda tinha um plus, que tinha a Neurozilda. Hoje eu acho que ela nem coordena mais, tá mais afastada já pela idade. Sim. Mas ela era fantástica também, com a doçura na voz, assim, Sim. sabe? No amor. Eu ouço o pessoal falar dela, mas eu não tive a oportunidade de conhecer. Infelizmente, eu sei que ela é mais de idade. Sim, né? sim. Já serviu, né? Sim. Uma questão que eu quero também falar, que o projeto, ele é fantástico porque que ele restaura vidas. E daí, como restaurou a tua vida, tu não ficou satisfeito até a tua esposa aí. Não tu só fiquei. ficou satisfeito depois que ela foi. E quando ela que sabe Deus... o quanto, cara, que eu Não, fiquei. eu sei, porque lá em casa também foi a mesma coisa. E eu, quando converso com vários campistas, que eu gosto muito de conversar, para saber da caminhada, né, de cada um, fala a mesma coisa. É um amor que não tem como a gente guardar para nós. É um amor que é de Deus, porque o que é de Deus, quando a gente dá, se multiplica. É verdade. Né? Tu não perde nada com alguém indo, ou tu fica ansioso para que vá, para que se sinta amado. Tu quer que todo mundo conheça aquilo, cara. Pelo menos né? se permita experienciar aqueles momentos que, cara, é simples, é breve, mas cada vez mais Deus tem me falado que Ele age nas coisas simples. Sim. Às vezes a gente quer... Eu até estava falando no encontro da quinta-feira, quando tu me chamou para vir aqui, que eu estava lá no grupo de oração de Fátima, e como Deus pode nos chamar e se mostrar a nós nas coisas simples. Às vezes a gente está esperando o trovão, está esperando, né, grandes manifestações, mas Deus nos chama nas coisas simples, através nessa conversa que nós estamos tendo aqui, sabe? Que Deus vai chamar no coração de quem está escutando Exatamente, cara. esse despertar de buscar a Deus. Porque vai dizer, é tudo tão passageiro. Tudo. A gente buscar as coisas do mundo, né? Dinheiro, fama, passa, cara. Tudo passa, né? Agora tu buscar as coisas de Deus e ser verdadeiramente feliz como tu foi, vendo a tua esposa, né? Futura esposa, acho que é, né? Não, é minha esposa, né? A gente é casado. Vendo a tua esposa sentir aquele amor e aquela alegria, tu ficou muito mais feliz que aposto do que talvez se ganhasse numa Mega Sena. Sim. Talvez a intensidade, a duração do prêmio da Mega Sena Sim. ia ser maior, mas ia acabar, Cara. ia vir a frustração. Mas agora vocês dois caminhando junto, buscando a conversão diária, que nem tu falou no começo, Sim. cara, é isso. É sobre Cara, isso, mano. Não existe nada mais valioso hoje, cara, do que tu ter alguém, né? Uma esposa, um marido que tá caminhando contigo, cara. E os dois juntos buscando de verdade, conhecer Deus. Cara, é... A pessoa que consegue, que tem isso hoje, ela tem tudo na vida. Ela não precisa de mais nada. Isso é uma verdade. Várias vezes eu falo pros meus filhos do quanto nós somos ricos. Por causa que, tipo, eu e a minha esposa, graças a Deus, buscamos, né? Cara, quebramos a cara várias vezes. Nosso Senhor nunca nos prometeu que nós buscando, estando junto, nós não ia se decepcionar. Não ia Sim. ter frustrações. Sim. Muito pelo contrário. É verdade. Ele falou, pega a tua cruz e siga-me. Só que, como tu falou, caminhar junto, né, com a esposa, cara. ou a esposa caminhar com o marido é diferente, cara. E eu ouso dizer agora que a última batalha dos tempos que o maligno vai travar é contra a família. Quando ele conseguir desestruturar totalmente a família, creio que o nosso Senhor vai estar muito perto, sabe? Porque, cara, não precisa nem ser muito inteligente. Não. É só não ser tão tapado para ver o quanto que, tipo, o governo, quanto que de todos os lados eles querem destruir a família, querem banalizar, querem fazer de qualquer forma. E não é de qualquer forma. Porque se a família não fosse tão sagrada, nosso Senhor não tinha vindo de um pai e de uma mãe, entendeu? Humilde. Ele poderia prefigurar, se fazer de qualquer forma. Ele preferiu vir na família. E isso eu luto bastante. Voltando na ideia ali do servir, eu sempre fiquei muito no pé da minha esposa também. Vai servir e tal. Daí ela sempre falava, cara, eu sou feliz servindo a você, servindo aos nossos filhos em casa. E eu sempre cutucando, não, vai para o acampamento que tu tem que ir. E nesses últimos 6 meses, quando tava a preparação para o João, daí eu falei para ela,
vai. Daí ela falou, vou. Tá bom, disse que sim. Daí chegou numa hora lá, tinha uma formação pra mim que eu ia pregar. Daí eu voltei pra casa, daí ela falou, eu só vou pro João porque tu quer. Daí naquela hora o Espírito Santo falou comigo, cara, mas se ela tá indo só porque tu quer, tá errado. Eu falei, olha, Mayra, se tu não quiser ir, tá tudo bem pra mim. Não fica com peso. Daí ela falou, então eu não vou. Tipo, na hora eu fiquei triste, né, cara? Porque servir a Deus é muito bom. Só que eu tinha a dimensão que era só servir lá, levando as outras pessoas, falando, né? Também dentro de casa, através do testemunho. Mas não com a intensidade que ela tem do servir dentro de casa, entendeu? Para ela, tipo, não faz nenhum sentido deixar os filhos para poder servir. E depois de muito tempo eu fui respeitar. E esse ponto eu quero trazer porque às vezes nós que estamos servindo direto em acampamento, a gente não consegue esperar o tempo de Deus, sabe? E isso eu ouvi de um senhor, quando estava conversando sobre isso, né? Ele falou assim, cara, vai chegar um tempo que os teus filhos não vão mais estar em casa, vai ser tu e ela. Daí vocês vão poder fazer... na verdade, vocês nem vão saber o que fazer com tanto tempo que vai sobrar. Sim. Então, cuide dos seus filhos agora, esteja perto deles agora, sabe? Eu não tive a oportunidade de ser pai ainda, né, Keb? Mas a gente tá rezando muito por isso e acredito também que tudo vai acontecer na hora certa, né? Na hora que Deus quiser que aconteça. Mas eu acho muito lindo isso, cara. Eu acho que quando o cara, ele conquistou a família dele, ele conseguiu casar, criar os filhos na igreja, cara, ele conseguiu tudo, cara. Sim. Ali tá a riqueza, né? Maior riqueza. A Bíblia diz, né, que... Eu já tô nesses 8 anos, faz os últimos 8 anos, depois de 2 anos de fazer o acampamento, que eu comecei mais a servir, pregando, levando a palavra, né? Ativamente depois da pandemia, que daí deu a pandemia, deu uma esfriada em tudo, né? Mas eu perseverei em casa, orando, me preparando, porque uma coisa que é muito correto, que a gente deve se preparar diariamente, sabe? Por exemplo, tem formação de acampamento, daí a galera, agora eu vou rezar o texto a nossa vida espiritual, né, Keb? Exatamente. Eu vou ler a palavra porque vai ter o acampamento. Não, cara, isso eu falo para quem serve, isso é para você que serve no acampamento. A preparação é diária. Sim. O contato com a palavra de Deus é diário. O terço é diário. Sim. Entende? Então daí não tem o que tu intensificar porque vai acontecer o acampamento. Não, porque tu tem que viver na intensidade diariamente. Porque a batalha tá aí todo dia. Entendeu? E daí a gente não pode se perder nisso. E nessa questão, graças a Deus, tipo, eu e minha família rezamos todo dia, sabe? É uma preparação em comunidade, a pequena comunidade doméstica, mas também tem a minha preparação, que é diária. E depois, nesses últimos 3 anos aí, que eu tô mais levando a palavra, assim, né? Faz uns 2 meses que aconteceu. Eu tinha uma pregação para fazer lá na casa do Maurício, sabe o Maurício? Sim. Gente boa, queridão. E daí... eu saí no domingo de manhã, meus filhos acordaram, nós tomamos café e tal, foi aquela alegria que nós estávamos falando da paternidade, e eu saí de lá com um aperto no coração, cara, pensei, cara, eu tô deixando meus filhos aqui para evangelizar. Foi a primeira vez que tu sentiu isso, que eu senti isso, sabe? E me doeu assim, eu em cima da motinho, indo lá pro encontro, já comecei a rezar e já comecei a chorar, ainda pensei, meu Senhor, mas por que isso? Tu tá, né, permitindo para mim perceber mais a importância de estar com os meus filhos? Enfim, fui ali com o coração apertado. Daí vem um ponto. Fazia algum tempo que eu estava querendo comprar uns livros, comprar a Catena Áurea, a coleção para poder estudar e preparar mais e tal, né? E daí fui para esse encontro. Cheguei lá, fiz o encontro, foi uma maravilha, foi uma bênção de Deus, como sempre é, né? No final veio o casal e me presenteou com a Catena Áurea. Que legal. Cara, eu saí chorando. Aí eu tinha uma outra pregação no domingo à tarde, né? Cara, eu cheguei lá, quando eu abri chorando, pensei, meu Deus, Senhor. Tipo, tu não cansa de cuidar de mim. Mesmo eu não merecendo, mesmo eu reinando, né? Se entristecendo por deixar os meus, tu me presenteia, me cuida. E ele cuida de cada um de nós. Só que às vezes a gente fica cego, não quer ver o quanto é cuidado, né? Tem uma frase que eu acho fantástica, que tu pode viver como se nada fosse milagre, como se milagre não existisse.
mas tu também pode ver como se tudo fosse milagre. Sabe? Isso é fantástico, cara. Depende da perspectiva. Que tu olha a vida, né, cara? E ali é um caso, assim, que, me senti muito amado, né? E quanto mais a gente tem essa intimidade com Deus, a gente se sente e vê o quanto é cuidado e amado, né? Claro, daí tu vai falar da mística dos grandes santos, quando eles entram na noite escura, mas daí é um papo muito grande. É, um né? papo já bem mais evoluído, bem mais evoluído. É engraçado, cara, interessante quanto mais a gente vai buscando, né, conversão, tudo que a gente faz, cara, a gente já pensa diferente, né? Quando a gente, eu vi tu falando, né, da coleção que tu ganhou, e quando a gente vai comprar o livro, quando a gente pensa em qualquer coisa, cara. Eu vou te dar um exemplo. Esse último final de semana eu tava com um cartão que eu ganhei no meu aniversário com vale presente, né? Com cartão presente da Livraria Catarinense. E fui lá trocar o livro, cara. O primeiro lugar que eu fui, né? Fui lá na parte de livro religioso, né? Cara, fui lá pegar uma obra de algum padre católico, achei a obra do cardeal Robert Sarah, né? Achei muito interessante, já comprei. E como a gente vai selecionando, cara, aquilo que a gente começa a fazer, aquilo que a gente começa a falar, as atitudes que a gente começa a ter, mesmo a gente ainda tropeçando, né? Tendo atitudes erradas, falando às vezes coisas que a gente não deveria, porque acontece, né? A gente tá vivendo um processo de conversão, né? Buscando, mas o importante é a gente né? Nessa caminhada, querendo ser uma pessoa melhor, tentando evoluir, sendo uma esposa, um marido melhor dentro da igreja, né? Contribuindo com algo, né? E eu acho isso fantástico, né? Eu vejo isso muito hoje em dia. A partir da hora que a gente começa a caminhar com Deus, é natural que a gente vá abandonando algumas coisas. Isso. Por exemplo, a minha rede de colegas, né, que convivia comigo na minha vida passada, quando eu fiz o acampamento, eu falei que ia parar de fazer certas coisas. Eles falaram, cara, mas não se afasta de nós, porque nós jogamos futebol, nós crescemos junto. Tipo, andando de bike, indo pra escola, tomando coca, jogando futebol, entendeu? Teve alguém assim recente que tu viu que fazia muito tempo, que não sabia que tu tinha se convertido, ou logo depois que tu se converteu, que a pessoa viu assim, né, que tu tava começando, que tu começou a ir pra igreja, que tu começou a participar de retiro, e a pessoa achou, né, cara, né, que legal, ou se admirou, assim, né, de tu tá tentando ser uma pessoa diferente, assim, comentou? Teve? Cara, sempre. Toda vida que eu encontro alguém da minha vida velha, eles falam assim, era um cara muito doidão, né, Kevin? Muito, né? Tipo, eu fazia muitas coisas erradas. Eu sempre vivi com grande intensidade. Eu já consegui, isso é muito importante, a gente se conhecer. Eu vivi com muita intensidade. Tipo, se era pra fazer coisas erradas, eu fazia com grande intensidade. Se é pra buscar a Deus agora, eu busco com grande intensidade. É 8,80? Sim. Não tem? Às vezes a minha esposa até pega no meu pé, tu é meio chato com isso. E eu falei, cara, eu sou chato pelo menos pra buscar as coisas certas ser agora. Uma pessoa melhor, né? Mas assim, nesse ponto, quando eu trabalhava no meu antigo trabalho, chegou pra comprar lá na loja e tal, um rapaz estava construindo uns galpões e tal, da vida velha, né? Daí ele falou, cara, eu não acredito. Tu e tal, não tu. Eu falei, cara, eu não preciso ter que te provar nada, né? Mas já meu ciclo de amizade, onde eu me envolvo, já se fala por si só, entendeu? Mas, Kevin, eu também já ouvi isso, cara. Várias vezes. E às vezes até eu cheguei a duvidar de mim, cara, realmente... será que eu tô seguindo o caminho certo, sabe? Cara, eu tô tentando, mas não tá difícil, eu não tô conseguindo. E por algumas vezes esse tipo de comentário já me deixaram pra baixo, sabe? Sim. E eu fico feliz de ouvir, né, de outras pessoas que também já passaram por isso. E que também não deixaram, não voltaram pra vida velha por esse tipo de comentário, né? Sim. Que a gente sabe, cara, que isso, quando a gente
tá no início, né, nesse processo, isso acaba derrubando a gente, né? Sim. Tudo conspira pra tu voltar pra aquela lama que o cara saiu e queria e começou a se limpar e começou a se ver livre e parece que as coisas começam, né, a querer cooperar pro cara Sim. entrar naquele lamaçal, né? Porque às vezes assim, ó, eu tenho pra mim que é muito mais fácil tu voltar, fazer as coisas erradas de novo, porque perseverar é o difícil. É difícil, O cara. nosso Senhor nunca falou assim, que quando Ele voltar, Ele quer que ver nós como vencedores. Sim. Ele quer ver nós batalhando. E Ele fica feliz através da nossa batalha do dia a dia e da nossa humildade em reconhecer que quando a gente erra, bota o rabinho entre as pernas e fala, meu Senhor, cara, eu sou pecador mesmo, eu errei, né? Vai ao sacramento da confissão, confessa e bola pra frente, né? Segue. Mas às vezes a gente fica triste com o comentário dos outros. E um ponto que vem na minha cabeça agora, tô falando isso, às vezes a gente fica na nossa caminhada dentro da igreja, dentro do acampamento, ou dentro da comunidade, ou dentro da igreja maior, que uma pessoa fala, tava lá fazendo alguma coisa errada, agora tu quer falar assim. Ou, por exemplo, assim, tá servindo dentro dos acampamentos, que nossa essência é acampamento. Foi ali que nós conhecemos o amor de Deus. E daí a pessoa fala, mas tal pessoa age dessa forma, tal pessoa age aquela pessoa me julga, e acaba se afastando do servir. Eu já vi isso muitas vezes. E eu sempre falo, cara, tu se aproximou e conheceu o acampamento por causa de uma pessoa, por causa de um testemunho de alguém, por causa de um convite de alguém, mas a partir da hora que tu conheceu o acampamento, tu tem que conhecer o Senhor, porque se tu botar a tua confiança nos homens, tu vai se afastar, entendeu? E é esse ponto ali também. Agora, nós confiando no Senhor não tem como, porque Ele nunca vai nos falhar. Ele, até quando nós errar e fazer algo que fira Ele vai nos acolher, vai acreditar em nós que podemos ser uma pessoa melhor e vai falar, segue. Se ninguém te condenou, quem sou eu para te condenar? Cara, o amor de Deus é fantástico. É fantástico. É fantástico, sabe? Sem sombra de dúvidas. E, Keb, eu sei que tu foi um dos primeiros da família a se converter. Se eu não me engano, né, tu foi por meio do teu tio, algo do tipo, né? Eu não lembro direito, mas eu já tive a oportunidade de ouvir. Mas, cara, conta como é que foi esse início aí, que te levou até o acampamento, né? Que abriu o teu coração aí. Então, quando o acampamento veio aqui para nossa região, para Rio dos Cedros, né? O meu irmão fez... foi o teu irmão. Meu irmão, Ian. E daí, mas antes dele foi o meu tio Adilson que fez também. Eu lembrava da história do teu tio. E daí, através do meu tio Adilson, foi o meu irmão Ian. E daí ele me convidou, através do testemunho de perseverança dele, porque eu era uma pessoa difícil. Eu ainda sou, eu sei que eu sou. E daí ele fala, não, o Keb nunca vai ir. Não adianta convidar. É porque eu sempre, cara, ou se eu quero eu vou, se eu não quero eu não vou. Entendeu? Sim. Não tem essa. Por isso que eu falo que muitas vezes quando eu fazia coisa errada, eu nunca fui de botar a culpa nos outros. Sim. Sabia Muitas o que tu tava vezes fazendo, eu estava influenciando as outras pessoas, entendeu? Sim. A fazer e queria fazer. E quando eu vi o testemunho do meu irmão perseverando, ele nunca pressionou. E aqui vai um toque para todos os campistas que querem que os próximos, seus familiares, façam acampamento, não pressionem. Testemunhem o amor de Deus na vida deles. E foi isso que o meu irmão fez, sabe? Ele testemunhou o amor de Deus, a decisão de conversão. E quando chegou a hora, eu falei, vocês acham que eu não vou? Então eu vou. Bem teimoso, né? E chegou lá no primeiro dia, cara, eu já queria voltar no primeiro momento já que teve, né? E então, daí como teve todo aquele enredo de oração, porque o acampamento é feito de oração. Por isso que volta de novo aquela ideia que é diário. Os campistas, aqueles que servem, é oração diária, porque é um combate muito grande. Famílias são restauradas, né? Eu cheguei lá, uma pessoa que eu nem conhecia, ela falou, eu acreditava tanto que tu iria concluir, né? E eu pensei, essa pessoa que nem me conhece, confia tanto em mim, e eu não consigo confiar em mim mesmo. Ali foi... Sabe, já naquela hora eu falei, cara, não pode ser assim, né? E ali eu vi o amor de Deus, a própria confiança que Deus tem em mim, que Eberson tem no Christian, de fazer algo diferente na vida. Não se acomodar
a ter as mesmas atitudes patéticas e só pensar em si mesmo, entendeu? E daí, através do testemunho do meu irmão, eu fui parar no acampamento. E daí, cara, dali é uma escadinha. Tu vai convidando um, vai testemunhando, daí os tios, né? Minha avó de 74 anos, acho que ela foi quando fez. Caraca, cara. Entendeu? Foi fazer também, legal, entendeu? Vai... Eu pensei que o Ian, eu pensei, na verdade, eu pensei que tu tinha levado o Ian, na verdade, Uhum. né? E foi o contrário. Foi ao Cara, contrário. e o Ian também cara, é um baita de um testemunho de conversão, né? Sim. Eu tive a oportunidade também já, né, de ouvir um pouco da história dele. E, cara, é incrível o que Deus fez na família de vocês, né? É. E na verdade ele faz na vida de todos nós, né? Só que a gente não consegue ver, cara. Esse que é o problema, sabe? Às vezes a gente tá tão envolto numa névoa da sociedade, da prosperidade, da retribuição, de só se aproximar de pessoas pensando no que elas podem dar para nós. E daí a gente perde de ver o amor de Deus nas Sim. atitudes das pessoas, sabe? Porque às vezes assim, ó, que nem nós falando de família e tal, às vezes se a família, pai e mãe, buscarem ao Senhor, não só porque nós estamos aqui numa pegada de um podcast católico, de Sim. só falar de Deus, mas é porque senão vai ser tão vazio o que pai e mãe busca, que vai ser um testemunho muito fraco para o filho. Por que nós estamos numa sociedade de alto... coisas de depressão, muita galera na depressão, ansiedade, transtorno psicológico, porque tá tão distante de Deus. Daí tu vai voltando lá atrás, né? Porque às vezes o pai e a mãe não era próximo, o avô não era próximo. E isso eu não tô falando para acusar ou apontar, muito pelo contrário, é um alerta para nós buscar ao Senhor, porque é ele que fala, acho que até o evangelho foi desse final de semana, ou foi de hoje, agora não me recordo, quando ele cita que os lírios do campo não plantam e nem Salomão era tão belo quanto. Os passarinhos não colhem, não plantam e nem semeiam e nem por isso passam fome nenhum dia. Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas temporais e esquece das mais importantes, que é as espirituais. E daí com isso faz com que a gente... fica envolto nessa névoa, sabe? Sim. Às vezes é difícil. Eu falo um testemunho meu que mesmo dentro da igreja, na caminhada, teve um tempo da minha vida que eu queria muito prosperar. E eu vejo que todo pai de família, toda família deve querer trabalhar, fazer as coisas corretas para dar o melhor para os seus filhos. Mas eu estava tão envolto na teologia da prosperidade, entendeu? Que tipo, cara, eu vou servir a Deus, Deus vai me abençoar e eu vou conseguir isso e aquilo. E aquilo começou a ficar tão fraco, a minha relação com a minha esposa e com Deus, mesmo eu buscando a Deus, só que de uma forma errada, de uma forma... querendo tirar algo de Deus. Sim. E não por amor, foi uma grande frustração, assim, sabe? Onde Sim. eu tive dificuldades no relacionamento com a minha esposa. E agradeço a São José, nós estávamos até falando antes, que foi através da consagração a São José que ele me restaurou. E me faz olhar e enxergar que o essencial é invisível aos olhos. Igual o livro do Pequeno Príncipe, né? Fala, cara, o que mais importa não está na parte financeira, sabe? Sim. Está no servir e buscar a Deus, marido e mulher, e ver a alegria da filha estar servindo, sabe? Essas coisas, cara, não tem preço. E de quebra, o Senhor sempre vai cuidar de nós, também na parte da prosperidade. Eu vi uma fala que eu achei fantástica. Por exemplo, assim, tu acha justo se nós pedirmos a Deus dinheiro? Né? Fala, não, Senhor, eu preciso de dinheiro, me abençoa nisso. E daí se a gente cair numa pegada mais teologia da prosperidade, não, tá certo, tem que pedir a Deus o dinheiro, Deus dá tudo, então é justo pedir dinheiro. Daí se a gente cai numa pegada mais que quer romper com isso, não, tá errado, porque a gente não deve pedir. Mas daí tem um ponto que vale muito nós pensarmos. Se aquele dinheiro vai te ajudar a ir para o céu, não tem por que tu não pedir. Porque Deus está preocupado com isso. Se aquele dinheiro que tu pede é para ajudar outras pessoas a irem para o céu, não tem problema tu pedir isso. Mas agora, se tu tá pedindo dinheiro só para ostentar, só para, né, se vangloriar... Pelo ego, né? Pelo ego, cara, a resposta tá clara aí.
né? Não precisa ser muito inteligente para ver essas coisas, né? E é um ponto que vale muito, porque assim, ó, às vezes nós, tipo eu, pai de família, que sou o provedor da minha casa, e cada homem tem que tomar isso, sabe? Porque eu vejo que tudo eles querem direcionar, não, dá direitos iguais às mulheres, e realmente tem que ter, e tem que ser cuidado e zelado, não sou eu para falar isso. Mas o homem tem que tomar as rédeas e cumprir homem. seu papel. Tem que né? ser homem. Essa é a realidade. Né? Tipo, quando o cara fala assim, cara seja hoje... homem. Tu já ouviu isso quando era pequeno? Hoje em dia, cara, a gente não pode mais dizer que homem é feio, né? A sociedade diz que a gente não pode mais. Que a gente não deve mais dizer que isso é machismo. Quando eu penso muito pelo contrário, que a gente tem que se posicionar, né? Como pai de família, como chefe da casa, né, como provedor, e a sociedade em si tá fazendo de tudo, cara, para destruir a masculinidade, né, e eles estão, aos poucos eu vejo que eles estão conseguindo porque, né, a Bíblia diz, né, que o mundo jaz do maligno, né, Exatamente. Então, a gente tem como se defender, eu acho, dessas armas do maligno, procurando a igreja, Deus, ler a palavra, mas eu acho que hoje tá tudo a gente tá encaminhando por esse caminho, por esse lado, né, Kevin? E aí que nós, como cristãos, como católicos, somos desejosos de fazer a vontade de Deus, que o nosso testemunho tem que ser mais forte. Porque tem uma frase que é fantástica, que a palavra converte, mas o testemunho arrasta. Sim, é verdade. E nós, como homens, devemos testemunhar não a masculinidade tóxica, que os caras falam, né? Tipo, de tu oprimir a mulher. Com certeza, um homem não deve ser assim. Não, de se achar, não, eu sou forte, ela é fraca, eu tenho que submetê-la. Não é isso que o Senhor fala. Não. Tu é forte, ela é fraca, tu tem que protegê-la. Sim. Né? Tu tem que ampará-la. E tu tem que dar o máximo para que blindar, para que nada acesse. Tanto que a história conta, né, que tudo que a gente sabe hoje sobre a Sagrada Família, muito mais a gente sabe sobre Maria do que José. Né? As próprias escrituras contam muito pouco sobre a vida de José. A gente sabe sobre a vida de José pelos estudiosos, né? Mas a própria palavra deu muito mais importância histórica para Maria do que para José, não tirando a importância dele, né? Dentro da Sagrada Família. O método de consagração do Padre Calloway a São José é quase igual ao método de consagração a Maria, de total consagração a Maria. Ele se baseou nesse método e construiu a consagração a São José. Cara, é fantástico. Todos os homens eu aconselharia, cara, não quer se consagrar, tá tudo bem, não se consagra, mas leia, só para entender um pouco das virtudes que o homem de hoje precisa ter. Sim. E talvez... São José é cirúrgico, né? São José é cirúrgico. Tipo assim, é o que nós estávamos falando do ego agora. Cara, São José, ele fez as coisas e não queria aparecer em nada. Sim. Não precisava falar, ele ia e fazia. Sim. E agora, olha como é invertido na nossa sociedade. Hoje em dia, os homens querem mais falar do que fazer. Ô, Kebi, Jesus teve 32 anos de vida... Pública. Na verdade, foi de vida pública, foi o contrário, né? Mas ele permaneceu 32 anos ali em off, mas tu imagina quanta coisa ele não aprendeu nesse tempo com José, com Maria, quanto José não ensinou para ele, né? Se tratando disso que a gente vinha falando, da masculinidade. Sim. E de proteger, de proteção, né? Cara, isso não tá relatado, não tá escrito, mas eu me pego muito pensando, cara. Muito. A cada vez que eu recito o texto de São José, que é diário, eu me pego pensando nisso. O quanto que o nosso Senhor aprendeu com São José, sim, só através do testemunho. Entende? Sim. Da forma de fazer a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. E para as pessoas certas. Eu peço muito, cara, para José me tornar um homem como
né? Na semelhança dele, né? A semelhança de Jesus, mas por intercessão dele. Eu peço muito, porque eu sei que se eu me tornar, cara, 10% do que José foi, Sim. cara, E às eu vezes venci isso na vida, né? é um medo que a gente tem de pedir para ser igual a São José. Porque, claro, devemos, é óbvio, devemos pedir e ser igual como Jesus fez, né? Sim, Amar como Jesus isso. amou. E tem que ser. Só que se a gente cair em si e pensar o quão distante nós estamos de agir como nosso Senhor agiu, meu Deus, cara, se a gente se meditar nisso, a gente vai até entrar A gente fica vai até amanhã aqui, desanimar. né? A gente vai desanimar de servir e É, seguir a Deus. E daí por... ele nos presenteia com São José Sim, de uma forma simples, cara. Basta tu fazer o quê? A hora que tu vê que é Deus falando contigo, tu vai e faz. sim. Tu dá o teu melhor, tu confia em Deus. Aham, E ponto. Entendeu? Não precisa fazer grandes coisas. sim. Basta ter um coração totalmente voltado para Deus. O Keb. E assim, cara, não tem como a gente não falar também das pessoas que Deus acaba colocando no nosso caminho, né, cara? Uhum. E quanto mais eu acho que a gente pede pra aprender, cara, pra ter sabedoria, pra ter ciência das coisas e vai aparecendo gente assim, ó, fantástica na vida da gente, né? E eu acho que quanto mais anônima a pessoa, mais tu se surpreende, sabe? Sim. Eu acho isso fantástico, cara. Cada acampamento que eu sirvo é uma lição diferente, é uma pessoa diferente que eu acabo trazendo assim pra minha vida, sabe? Uhum. E eu acho que isso é tudo obra de Deus, cara. É obra de Deus, respondendo nossas orações, né? Uhum. Nos aproximando das pessoas certas. Sim. E o movimento acampamento é muito responsável por isso, né? Sim. Eu acho que tu também deve ter conhecido muita gente legal nessa caminhada, que, cara, se tu começar a contar aqui, tu... Meu, é fantástico. A gente vê o quanto que às vezes o problema da gente é pequeno, sabe? Verdade. Isso testemunhando assim no decorrer da minha vida de passada, assim, na qual onde eu vivi uma vida totalmente desregrada, eu sofri e cometi contra o meu próprio corpo vários danos, assim, que eu tenho efeitos colaterais que eu vou levar pela minha vida toda, né? No entanto que no decorrer da minha vida ali onde eu bebi, não me cuidava direito, né? Eu tive um problema no meu olho esquerdo e daí onde eu perdi a visão e até nisso Deus trabalha. Foi devido ao álcool, isso que é bem? Não, eu tive toxoplasmose, que é uma doença que qualquer um pode ter, Sim, né? sim. Eu fiz uma cirurgia na época e daí tratei por um tempo e depois, pensando que eu que era o dono da minha vida, em vez de dar o devido cuidado, Sim. deixei de lado. E aqui Entendi. vai um ponto até para os homens, como a gente deve cuidar da nossa vida, entendeu? Sim. E para mim é um grande obstáculo, assim, era falar disso. Por quê? Porque eu me achava menos do que as outras pessoas por causa disso. E até nisso o Senhor é bom. Sim. Porque Ele tocou e Ele me levanta a falar de cura, a falar de amor de Deus. Muitas vezes a gente não se sentindo amado. Entendeu? Mas não tem problema isso, porque na hora que a gente dobra o joelho, na hora que a gente chega em casa, na hora que a gente sente o acolhimento da família, ele transforma toda aquela história de dificuldade em amor, sabe? É fantástico, tipo, caminhar com Deus não É tem... diferente, né, cara? Não tem palavras assim, Tu sabe? olha pra pessoa que caminha com Deus, assim, cara, e tu vê o jeito dela agir, o jeito dela falar, tu vê o que ela pensa, é diferente, cara. É, na nossa caminhada, assim, por isso que eu reforço, várias vezes, conheci muitas pessoas excelentes no acampamento, mas muitas pessoas vão ficando pelo caminho, sabe, não perseveram. Que faz no parte servir. também, né, Kevin? E faz parte. Porque vem aquele ponto que eu falei, às vezes ela vai ser tocada, vai ser transformada e vai começar a amar na vida cotidiana dela, nas coisas simples, com a família, vai ser uma pessoa diferente, sabe? Sim. Às vezes a gente quer que todo mundo sirva no acampamento, que todo mundo siga caminhando, mas Deus não pode Deus não botar age assim, todo né? mundo assim, porque Ele precisa de gente no trabalho, no colégio, testemunhando. Isso, exatamente, sabe? exatamente. E, Keb, tem uma mensagem, algo que tu queria deixar, né, para os nossos inscritos aí, pessoal que tá acompanhando a gente, que vem seguindo a gente aí nas redes sociais? Cara, esse é o momento, deixa aí tua mensagem, tá? Fica à vontade aí, pode
se direcionar aqui para Então, nossa câmera. se a gente for a pensar assim, o que o Senhor deseja, né? Porque eu já pensei muito e vivi muito na minha vida querendo falar o que eu tinha dentro do coração, o que eu desejava para as outras pessoas. Mas hoje em dia eu desejo e quero que todas as pessoas se permitam viver uma experiência mística com Deus. E às vezes não aquela coisa esplendorosa, mas a simplicidade de se permitir ser amado pelo pai, pela mãe, de se permitir amar o filho e a filha, não na hora que é conveniente, mas na hora do erro, na hora que eles estão lá perdidos, porque é nessa hora que é verdadeiramente o amor, sabe? Porque quando a gente amar, quando um filho faz a coisa certa, isso é conveniente, mas quando ele erra, aí que está a prova do verdadeiro amor. Tem uma frase que eu gostei muito e estava meditando hoje no trabalho. Falava assim, que só tem um erro que é totalmente errado. Aquele erro que não faz tu evoluir. E quando um filho, ou um parente, ou um marido, ou uma esposa erra, se tu parar naquele erro, isso é uma tristeza. Agora, se tu aprende com o erro e começa a caminhar, aquilo te deixa mais forte. Você entende? Então só tem um erro que é ruim. Aquele que não te faz evoluir. O resto tudo é degrauzinho. Tudo é a gente vai né? caminhando em direção ao céu. Né? Porque se a gente parar para pensar, cara, quantas coisas a gente deve buscar, quantas coisas a gente deve fazer e estamos aqui, não devemos só esperar a providência de Deus cair do céu. Não, Deus quer que a gente bote a mão no cabo da enxada, né? Vá para o trabalho, acorde cedo, faça a nossa parte. Sim. Que se nós fazermos a nossa parte, de uma forma simples, calada, ele vai fazer a parte dele. Isso é fato. É mais fácil nós não fazer a nossa parte do que ele não fazer a parte dele, né? Ô, Keb, qual que é o teu maior sonho hoje, cara? O meu maior sonho é que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. É isso. Entendeu? Toda vida quando eu vou pedir, claro, se nós falar, não, eu quero viajar para tal lugar com a minha família, claro que eu quero. Eu quero ter pós, claro que eu quero. Mas o meu maior sonho é que eu e minha casa sirvamos ao Senhor até o final da vida. Porque é tudo sobre isso. Entendeu? O buscar é o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas ele vai te dar. E ele sempre me dá. Ele testemunha isso, cara, até no trabalho, que eu trabalho com vendas, né? Sim. Até parece o vendedor do último dia. Porque no último dia Deus acha um caminho e eu chego e acontece e a galera fala, meu, não acredito, como que foi? Deus, só dou de onda, foi Deus, né, cara? Vou falar o quê? Você entende? Não. É esse ponto. O meu maior sonho. E, cara, como é lindo também quando a gente começa a retribuir isso, né? Quando a gente de fato percebe que o que tá acontecendo, cara, não tá sob nosso controle e é Deus tomando conta da nossa vida, né? Sim. É muito bonito, cara. É um abandono no Senhor, mas não um abandono de tipo, abandonei, né? Sim. É um abandono de tipo, não, eu vou dar o meu melhor todo dia, de nós acordarmos com a firme determinação de dar o nosso melhor. Sim. Aceitar as coisas que não dão tão certo, que fogem do nosso controle, para que aquilo não seja um peso, não seja um fardo pesado, entregue para o Senhor, e ele vai fazer que seja um fardo leve. Sim. Aceita as coisas que deram errado e faz o teu melhor, que vai dar certo. E segue, entendeu? Porque Deus vai colocando pessoas, que nem tu falou, do como caminhar no acampamento, como caminhar na igreja. Deus vai colocando pessoas que vão abrindo os caminhos e vão demonstrando o amor que Ele tem por nós. E segue, cara. É isso, entendeu? Irmão, cara, muito obrigado aí por tudo que tu compartilhou aí com a gente, tá? Tu é um cara abençoado aí, com certeza. Tu virou, né, um grande homem, né? Um grande evangelizador aí, um grande missionário. E, irmão, deixa eu te perguntar mais uma coisa antes que eu esqueça aí. Qual que é teu santo de devoção? Cara, Deus me ensina através dos santos dele em cada tempo. Porque eu sou muito devoto de Santa Teresa d'Ávila, li o Castelo Interior, li As Moradas, né? Sim. Li também o primeiro livro da vida dela. Meu, é fantástica a história de vida dela, o quanto que ela viveu numa escuridão, na névoa que nós falamos, mas servia, fazia. Sim. Daí, cara, Santa Teresinha do Menino Jesus, amar nas coisas simples,
né? São Francisco. São Francisco é fantástico, porque não que eu me compare, porque o cara foi demais, né? Mas ele viveu um grande tempo da vida no mundo, até encontrar o Senhor e Sim. conseguiu se despir de tudo Muito para próximo, servir. muito parecido com Santo Agostinho também, né? Santo Agostinho, fantástico, que nem às vezes nós falava de quão importante a gente perseverar na caminhada, como Santa Mônica perseverou, quanto Nossa. tempo? 40 anos, se eu não me engano, 40 anos. rezando para que o filho se convertesse e chegou. E daí, não valeu a pena rezar por 40 anos pela Sim. conversão? Valeu totalmente a pena. Olha o que o Santo Agostinho é na nossa igreja. É um doutor, e até né? para os protestantes falam, Sim, cara, sim, ele é fantástico, sim. porque perseverou. Então, cara, um santo, toda a vida Deus vai me moldando, me mostrando e eu consigo aprender. Porque o santo, às Se a vezes... gente conseguir tirar um pouquinho só de cada santo que a gente acaba conhecendo, né? É isso que eu ia falar. Eu tô conhecendo São Tomás de Aquino agora, que também é um doutor da igreja, fantástico. né? Eu vejo muita gente falar, cara, de São Tomás de Aquino e tal. Mas eu nunca tinha parado a fundo, assim, pra pegar, sabe? Pesquisar, saber da história, né? O quão importante ele foi pra igreja. Eu tô fazendo isso agora. Demais. E eu tô me surpreendendo muito. Não, ele foi fantástico. No entanto, que tem a Catena Áurea ali, que ele fez, cara, é um trabalho que quando tu começa a ler, tu fala, como que alguém conseguiu compilar, pegar as ideias de tantas pessoas sábias da época e até, tinham vivido até ali, tudo fazer sentido dentro de um livro. Como que São Tomás conseguiu pegar a filosofia e fazer com que ela fizesse sentido dentro da igreja? Sim. No entanto que hoje os padres estudam filosofia e teologia. Cara, é muito. Ultimamente, Madre Teresa de Calcutá e Santa Dulce, que viveram quase na mesma época. Cara, história da simplicidade, de amar os pobres, de fazer... Entendeu? Não um fazer por fazer, mas um fazer e amar ao próximo como se fosse ao Senhor mesmo. Inclusive, eu acho que a gente fala muito pouco, sabe, Kevin, de Santa Dulce, dos pobres. Ela é fantástica. Fantástica, cara, né? E eu acho que a gente deveria falar mais. Muito, né? Que é do nosso, até Madre Paulina. Madre Paulina também. Cara, e às vezes o que tu falou faz muito sentido. Se nós pegasse uma fagulhinha de cada ensinamento e testemunho de cada santo, nós caminharíamos muito mais rápido em direção ao céu. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E às vezes nós católicos damos um testemunho fraco disso, porque às vezes quando um protestante assim vem e fala para nós, o que é um santo? A gente não consegue estudar e ir atrás de testemunhar quem era um santo. Por exemplo, quem que era a Madre Paulina? Por que vocês rezam para ela e não rezam? Vocês ficam adorando, cara, e eles, né, a gente sabe que eles estão totalmente... E tipo, às vezes é porque nós não temos o amor nas palavras de chegar e falar, não, é porque ela viveu uma vida de total abstinência das próprias vontades e cuidava das pessoas mais necessitadas. Sim. Tu entende? E é importante, Keb, a gente estudar, né? Não pra a gente discutir, cara, da gente querer provar, enfiar a goela abaixo. Não, jamais. Jamais, até porque a gente, cara, eu como católico, eu não preciso provar nada pra ninguém. Pra protestante, enfim, pra ninguém. A gente não precisa, cara. A gente é convicto da nossa fé, só que eu vou ser sincero a te dizer que eu preciso estudar mais a história da minha igreja, eu preciso fazer isso. Sim. Eu faço muito pouco, a gente precisa, e a gente tem uma história muito rica. A nossa igreja é muito verdade. rica. Até teve vários colegas e amigos que eu conheci no trabalho que são protestantes. E tipo, cara, é as conversas mais massa quando eu encontro uma pessoa que tem a mente aberta. Não para julgar o que nós vamos conversar, e eu também não julgo a busca dela de Deus, porque eu creio firmemente que muitos protestantes talvez serão salvos, porque vivem a fé deles com real intensidade. E às vezes muitos de nós católicos que não vivemos a nossa fé com real intensidade, não conseguiremos. Porque quem sabe os caminhos do Senhor? E daí vem o ponto que tu falou, de nós estudarmos. Não para debater, mas para poder conversar. Isso, exatamente. Para poder ter propriedade e não gaguejar na hora, entendeu? Não, desse assunto eu não quero conversar. Porque a gente se sente pequeno e é só o estudo, é só o conhecimento de Deus que vai nos dar força, né? Irmão, cara, que bom te ter aqui, né?
Graças a Deus a gente conseguiu aí sentar, bater um papo, falar sobre a campa, as coisas da igreja aí. Foi muito bom te ter aqui. Tu sabe que tu é um grande amigo meu aí. Que precisar, tu pode contar comigo, né? E muito obrigado, tá? Por disponibilizar aí do teu precioso tempo, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado aí também por quem tá acompanhando o nosso trabalho. E quem quiser fazer alguma pergunta, pergunta aí, faz a pergunta aí, deixa o like, que é importante, deixa o like no vídeo, pergunta alguma coisa que vocês queiram perguntar pro Keb, que ele vai olhar aí, vai responder, tá? Pergunta, ele vai olhar, e eu sei que ele vai fazer isso para ajudar a gente aqui no nosso trabalho, tá bom? E é isso aí, até o próximo episódio.